Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui nesse canal e se você ama a Bíblia, se identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, ok? Só para explicar para vocês o meu sumiço, normalmente toda semana eu gravo novos vídeos aqui no canal, mas eu estava passando mal com gripe, resfriado, então eu tive que, ficar um pouco ausente, mas graças a Deus estou 100% retomando novamente a pregação da palavra do Senhor, ok? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto da Bíblia e o dinheiro, né? Eu já fiz aqui no canal 3 vídeos, se você ainda não assistiu, não deixe de assistir. A Bíblia e o dinheiro, parte 1, parte 2 e parte 3, então já foram gravados 3 vídeos, hoje é o 4º vídeo, pra gente fechar esse assunto, né, da prosperidade financeira, o que a Bíblia fala do dinheiro, ok? É um assunto, que a Bíblia fala muito e nós temos que esclarecer os pontos aqui que a palavra do Senhor nos ensina como praticar, ok? Então, hoje nós vamos falar do princípio da prosperidade sobre a caridade, né? O que é a caridade? Tenho certeza que você já ouviu essa palavra, né? Temos que fazer caridade, não é assim? Algumas pessoas, elas conhecem com o nome dar esmolas, né? Quando você, por exemplo, está no sinal, alguém te pede algum dinheiro, né? Então, algumas pessoas, coloca esse nome, dar esmola aos pobres, né? O que a Bíblia fala disso, ok? Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês que essa palavra no hebraico, como que fala ela e qual que é o significado. Porque no hebraico, eu expliquei para vocês que a palavra tem muito mais sentido, ela tem mais profundidade, né? Então, veja bem, no hebraico, essa palavra, a gente pronuncia ela tzedaká. Repete comigo, tzedaká. O que significa tzedaká no hebraico? Ela significa justiça ou retidão. Olha que coisa interessante, justiça ou retidão. No judaísmo, os judeus, eles praticam a tzedaká constantemente, né? Se você ir lá em Israel, provavelmente você vai ver nas sinagogas, tem as caixinhas para as pessoas colocarem, ali as esmolas, as ofertas, enfim, que é destinada a tzedaká, ou seja, a justiça social. Então, olha que coisa interessante, no judaísmo, veja bem, quando você dá uma tzedaká, você dá uma esmola, você faz uma caridade, olha só, é considerado para eles um dever ético e uma obrigação moral. Olha que coisa interessante. Enquanto aqui para nós no Brasil, quando nós damos algum dinheiro para alguma pessoa, às vezes, nós temos uma sensação de justiça própria, de falar assim, eu estou ajudando as pessoas, Veja bem, no judaísmo, isso é considerado um dever social, É considerado uma obrigação moral a pessoa ajudar os outros necessitados, veja bem, porque hoje nós vamos falar sobre necessidade, Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Então, eu acho muito interessante que no judaísmo, onde tudo veio, a palavra de Deus, originou de lá. Olha que coisa interessante. Para eles, a tzedaká, a caridade, ela, quando nós exercitamos, a gente não está fazendo nada de extraordinário. A gente está, para eles, olha o que significa. Eles estão restaurando o equilíbrio e praticando a justiça que o mundo exige. Porque se você tem algo para ajudar o necessitado, significa que quando você doa, você faz essa caridade, você está contribuindo para o equilíbrio, para a justiça social. Olha que coisa interessante, Muito interessante a gente ter isso em mente, como que os judeus olham a caridade, E aprendermos mais com isso. Aí então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, ok? Vamos abrir, então, Deuteronômio, capítulo 15. Nós vamos ler no verso 7 e 8, ok? Olha o que fala na lei de Deus lá atrás, Veja bem, lá antes de Cristo vir. Veja bem, olha o que Deus falou. Muito interessante. Verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma
das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Olha que coisa interessante, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala de pobre, né, hoje, na sociedade de hoje, a gente sabe que existem várias classes sociais. Tem a classe A, a classe B, classe C, classe D, né? Eles colocaram várias, né, várias classificações. Mas quando a Bíblia fala de pobre, ela está falando de necessitado. Ela está falando de alguém que falta o pão de cada dia, de alguém que está faltando um agasalho, uma roupa, né? E necessidades básicas, é isso que a Bíblia está falando, né? Olha que coisa interessante. Então Deus fala claramente, então, que quando alguém, né, chegar perto de você e pedir algo que tiver necessitado, Deus fala, livremente abrirá a tua mão, dá aquele que te pede. Então nós vamos percorrer o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos dar continuidade agora, nós vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 21, no verso 13. Olha que coisa interessante. Provérbios 21, 13. Olha só, veja bem, eu vou ler na ordem que tá, porque a Bíblia toda fala muito sobre a questão de pobres. Então, eu selecionei aqui, né, os principais versículos, mas veja bem, tem muito mais do que isso. Mas como eu não consigo falar tudo num vídeo só, eu tive que selecionar alguns que são muito fortes, sempre fala muito com a gente, ok? Então, nós vamos ler 3 provérbios que falam sobre os pobres e nós vamos ler na sequência, né? Então, primeiramente, eu vou abrir em Provérbios 19, 17, ok? Pra gente ler na sequência. Olha o que fala aqui. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Olha que coisa mais interessante. A palavra de Deus está falando aqui que quem se compadece, tem compaixão do pobre, quem retribui, né, a pessoa que se compadece é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Deus de Israel que te recompensa. Não é aquela pessoa, não é, né, alguém, né, ali que está do seu lado, mas é Deus. Então, Ele promete que Ele é que te recompensa quando você se compadece do pobre. Olha que coisa interessante, né, meu irmão? Isso é muito profundo, concorda? Agora, vamos abrir em Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. Olha o que a palavra fala. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, é muito profunda. Deus está falando aqui que aquele que dá as costas para o necessitado também clamará e não será ouvido. Veja bem, eu quero explicar para vocês que esse clamar aqui não ser ouvido, ele está referindo, sabe o quê? Não é a pessoa que está do teu lado, é a Deus. Significa o seguinte, que quando você fecha a mão para um necessitado e não ajuda ele a saciar a necessidade, se você tem essa condição de ajudar o pobre, o necessitado, quando você for orar, Deus não vai ouvir a tua oração. É isso que a Bíblia está falando. Isso aqui é muito profundo, meu irmão, minha irmã. Certa feita, olha só, vou ler para vocês de novo. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Eu vou contar para vocês aqui, só para dar uma deixa nesse assunto. Certa feita, eu estava num propósito de oração, orando várias vezes ao dia, e eu fui no centro da cidade. E aí uma pessoa me pediu um almoço, uma comida. E eu lembro que eu passei direto. Eu até ouvi a pessoa falar, e eu passei direto. Ela pediu comida. O Espírito Santo, no mesmo momento, falou exatamente comigo. Veja bem, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós, uma voz forte dentro de nós. Ele pode falar de forma audível? Pode.
E ele, outra hora ele fala interiormente dentro de nós. Mas ele sempre vai mandar você obedecer a palavra. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, o que ela manda você fazer? Obedecer a palavra, obedecer às sagradas escrituras. Essa é a voz de Deus. A voz do ser humano, ela fala para não obedecer, é a voz do pecado. E a voz de Satanás também. O diabo e Satanás, que é o acusador, ele sempre vai falar para a gente não obedecer a palavra de Deus, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas o Espírito Santo de Deus manda você obedecer a palavra. Então, eu estava andando na rua, o Espírito Santo falou assim comigo: ah, é? É dessa forma que você quer que as suas orações sejam ouvidas? Quando você vira as costas para aquele que está te pedindo um pão, pedindo um almoço na rua? Na mesma hora o Espírito Santo falou assim comigo. Falou assim comigo: se você não abrir a mão para o necessitado, as suas orações não vai ser ouvida. Meu irmão, minha irmã, nesse exato momento eu lembro como se fosse hoje. Já tem uns 15 anos atrás essa situação que aconteceu na minha vida. Eu lembro que eu voltei para trás imediatamente, procurei aquela pessoa, deu tempo de eu encontrar aquela pessoa e ali eu paguei um almoço para ela. Eu lembro que eu atendi a necessidade que seria dar comida para aquela pessoa, ok? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração que não tem como as nossas orações serem ouvidas se o nosso coração for duro. Duro em que sentido, meu irmão? É aquele coração egoísta, aquele coração que não ajuda o necessitado. Nós estamos falando aqui de necessitado, aquele que te pede um pão na rua, aquele que te pede uma comida, aquele que talvez te pede uma roupa de frio, né? Então, é nesse quesito que a Bíblia está falando. Então, a gente sempre pode melhorar nesse quesito, ok? Porque dentro de nós somos egoístas por natureza, né? Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós e nós estudamos essa palavra maravilhosa do Senhor, Ele vai falar conosco o quê? Para obedecer a palavra. Então, esse coração, ele é transformado, porque a gente começa a praticar a vontade de Deus, ok? Isso pode e deve ser, né, uma rotina em nossas vidas, ajudar os necessitados, ok? Bom, dando continuidade, vamos abrir em Provérbios 28, 27. Provérbios 28, no versículo 27. Olha o que a palavra fala. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Olha só que profundidade essa palavra. Deus está falando o seguinte: aquele que dá aos pobres não passará necessidade, mas aquele que fecha os ouvidos para o clamor do pobre, ele será coberto de maldições. Vou te dar um exemplo. Olha só. Veja bem, quando você está andando na rua, às vezes a pessoa vai te pedir um lanche, ela vai te pedir um pão, ela vai te pedir um almoço, né? Você já reparou que quando alguém te pede alguma coisa na rua e você fala não? Porque isso já aconteceu comigo, viu? Eu vou falar pra vocês, já aconteceu comigo. Hoje eu mudei demais pra glória de Deus Pai, porque o Espírito Santo trabalhou isso em mim. Hoje eu faço questão de ajudar todos que me pedem. Porque eu entendi que isso é maravilhoso demais. Porque quanto mais eu ajudo, mais Deus me ouve, mais Ele opera na minha vida e Ele opera na tua vida também, ok? Se hoje você não é assim, comece a praticar isso hoje na tua vida. Você vai ver como que a tua história vai mudar para sempre. Então, explicando aqui para vocês. Então, quando uma pessoa te pede algo e você fala não, os judeus falam o seguinte: a pessoa já está numa situação de humilhação, porque pedir algo para o outro, você há de convir comigo que já é uma situação de humilhação, ok? Então, quando você nega, você humilha a pessoa de novo. Então, para os judeus, quando você nega o pobre, você está humilhando ele de novo. Por isso que é um pecado grave. E Deus não ouve as orações dessa pessoa que está, né, fechando a mão para o necessitado. E falando da maldição, o que acontece? Normalmente, quando você não dá algo para a pessoa, em geral, viu, meus irmãos? Já aconteceu comigo. Aquela pessoa, às vezes, ela lança uma maldição sobre você.
né? Às vezes tenho certeza que você talvez já passou por isso. A pessoa, ela fala um xingamento porque você não ajudou ela. Já aconteceu isso com vocês? Então, isso é um tipo de maldição. Então, a pessoa ali necessitada, ela te pede algo e você fala não, ela amaldiçoa você pelas costas, né? Ela fala mal de você. E isso é um problema sério, porque se isso é um pecado e aquela pessoa está clamando numa forma justa, então você recebe aquela maldição. É o que está falando aqui na Bíblia. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas aquele que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Então, meu irmão, isso aqui é muito profundo, né? E sobre essa questão de não passar necessidade, é exatamente isso. Se você ajuda os necessitados, você não passará necessidade. E veja bem, eu tô falando aqui de pobres necessitados de comida, de roupa, de agasalho, né? Talvez de um remédio, algo, né? De necessidade básica. Mas existem outras formas de necessidade. Talvez a pessoa esteja necessitada, né? Talvez ela esteja necessitada de uma oração. Talvez ela está necessitada de ser ouvida. Às vezes a pessoa, ela mora só, ela tem necessidade de desabafar e não tem ninguém para conversar com ela, né? Então existem muitas formas da gente suprir as necessidades, né? Uns dos outros, ok? Mas aqui nós estamos falando específico de pobreza, né? Estamos falando de necessidades básicas. Bom, então agora vamos abrir no livro do profeta Zacarias. Zacarias, nós vamos ler Zacarias capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 8. Olha o que fala a palavra de Deus. A desobediência foi a causa do cativeiro. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que quando o povo de Israel foi para o cativeiro, foi por causa da desobediência da palavra do Senhor, ok? Então, Deus começa a falar aqui no livro do profeta Zacarias. Vou ler para vocês, Zacarias 7, a partir do verso 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade. Sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas. Taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos. Veja bem, se você abrir a sua Bíblia nesse capítulo, vocês vão ver claramente que, né, a causa, né, desse juízo de Deus aqui foi exatamente, né, a injustiça que o povo estava praticando. E aqui Deus fala sobre o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre. De novo, esse povo estava com o coração fechado, não ajudava os necessitados. E se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, você vai ver ali o jejum que agrada a Deus. E você vai ver claramente que ele fala de novo dos pobres, dos necessitados. Então, isso, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito séria, muito séria. É um assunto que Deus, né, ele fala muito na palavra dele, que a real necessidade de nós sermos caridosos, bondosos, misericordiosos, assim como Deus é conosco, amém? E agora, meus irmãos, para fechar esse raciocínio aqui, vamos abrir no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Olha só que coisa interessante. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuídos de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e
mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Olha que coisa maravilhosa essa palavra, minha irmã, meu irmão. Veja bem, olha o ponto focal dessa mensagem. O que chamou a atenção desse Cornélio? Esse homem Cornélio, se vocês lerem esse capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver que foi o primeiro gentil, ou seja, não judeu, a receber o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E por que esse homem chamou a atenção? A Bíblia fala que esse homem era um homem piedoso, que ele fazia muitas orações e dava muitas esmolas aos pobres. Então, veja bem que isso foi o motivo que Deus ouviu as orações de Cornélio. Então, olha que coisa interessante, meu irmão, minha irmã. Esse Cornélio era um homem piedoso. Além dele fazer muitas orações, ele também dava esmolas, ou seja, ele ajudava os pobres. E Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, né? E aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele mandou chamar Pedro, né, chamado também de Simão, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, né? E ali foi salvo Cornélio e toda a família dele. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero que você entenda que a Bíblia toda, a palavra de Deus toda, fala do dinheiro e fala como que nós temos que proceder, né? Como que nós temos que praticar todos esses princípios da palavra de Deus para sermos prósperos, né? Então, você quer ter sua oração ouvida, né? Eu tenho certeza que você quer, assim como eu, né? Você quer ter uma vida reta diante de Deus, você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, prosperar no sentido de não faltar nada. Você quer não sentir necessidade de nada? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, compartilhe com os pobres, os necessitados, aqueles que te pedirem. Veja bem, você não vai sair, né, oferecendo ajuda, não é isso. As pessoas vão chegar até você. Lembra que Deus manda. Talvez você está andando na rua, alguém vai chegar perto de você e vai pedir algo para você, né? Então, se a pessoa te pedir uma comida, pedir uma coisa básica, né? Abra a tua mão, vai lá, seja generoso, né? Se você pode pagar um almoço para a pessoa, R$20, vai lá, paga o almoço. Talvez você não tá com dinheiro na carteira, passa o seu cartão de crédito, vai lá, paga o almoço para a pessoa, seja generoso. Porque o Senhor vai te recompensar, ok? Amém? Então, é muito importante sobre isso. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não ajudo as pessoas da rua não, porque muitas pessoas usam esse dinheiro para comprar drogas, coisas ilícitas. Ok, você não precisa dar o dinheiro em espécie, né? Você pode dar a comida, o alimento, ok? Necessidade básica, né? E também, para ajudar as pessoas, a gente tem que ter sabedoria de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ver se realmente a pessoa é necessitada, né? Você não sai ajudando sem saber quem é essa pessoa, né? Procura saber. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui perto de casa tem um pessoal que realmente eu conheço, que eles são usuários, ok? Então, eu não, né, ajudo esse tipo de pessoa, porque eu sei que eles vão comprar coisa que não deve. Mas se ele pedir um pão, se me pedir um pão, pedir uma comida, certamente, né? Certamente eu irei dar. Porque nós estamos falando aqui de necessidade básica, de comida, de alimento, de um agasalho, de uma roupa, ok? Então, meus irmãos, né, fechando esse assunto que eu gostaria de trazer para vocês, né? Como que é importante essa questão, né, de praticarmos a caridade, praticarmos a justiça social, a tzedakah, né, a palavra no hebraico, né, que é ajudar os pobres, os necessitados, para que as nossas orações sejam ouvidas e dessa forma nós sejamos parecidos com o Senhor. Amém? Então, para finalizar esse assunto, eu vou estar fazendo uma oração para você que está ouvindo esse vídeo, minha irmã, meu irmão, visitante nesse canal, ok? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa pessoa, Deus, que neste momento está ouvindo este vídeo sobre a caridade. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo abra os olhos dela, Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos, ó Pai, de Cornélio e toda a família dele, para que ele cresça em Jesus, que, ó Pai, essa pessoa possa abrir os olhos, ó Pai, para entender o que significa caridade. E essa pessoa, Pai, venha ter um coração generoso, disposto a doar, disposto, Pai, a ajudar os necessitados, os pobres e os aflitos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, talvez
Talvez essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai, está com a vida em alguma área travada, esperando uma resposta na vida financeira, esperando uma resposta, seja do trabalho, seja do concurso, seja, Pai, meu Deus, né, do que for, meu Deus. Eu oro para que essa pessoa venha, Pai, abrir o coração dela para os pobres, para os necessitados, que essa pessoa, Pai, receba do Senhor esse favor, ó Pai. E eu oro, Pai, que o Senhor venha convencer essa pessoa, Deus, do pecado, da justiça e do juízo, fazendo, Pai, com que ela venha ser, Pai, uma pessoa generosa, uma pessoa, Pai, Deus, que ama praticar justiça social, que ama, Pai, praticar caridade, Pai, porque todas as vezes, ó Pai, que nós estamos abrindo a mão para os pobres, para os necessitados, ó Pai, nós estamos obedecendo a Tua santa palavra, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, trazer essa clareza para essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo esse vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro, amém e amém. Então, minha irmã, meu irmão, eu despeço desse vídeo, desejando a você uma excelente noite, uma excelente tarde, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém e amém.